O que é exatamente o pecado? Qual é a natureza do pecado, a definição de pecado? E qual que é a importância de nós sabermos bem disso para podermos salvar nossa alma, para podermos nos unir a Deus Nosso Senhor, a Nossa Senhora e aos Santos Anjos? É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. E nós estamos, nesta semana, nos preparando para a quaresma de São Miguel Arcanjo, que vai do dia 15 de agosto ao dia 29 de setembro, festa de São Miguel. E o primeiro anúncio que eu queria fazer é que o nome e as intenções de todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos serão levadas na festa de São Miguel, por ocasião da festa de São Miguel, para o Monte de São Miguel, no norte da França, o Mont Saint-Michel. Seus nomes, suas intenções serão levadas durante a quaresma de São Miguel, por ocasião da festa dele, para o Mont Saint-Michel, no norte da França, um lugar onde São Miguel pediu que fosse construída essa basílica. Ele apareceu para Santo Alberto, o bispo Santo Alberto, pediu que fosse construída essa basílica, de onde ele queria derramar especiais e assinaladas graças. Então todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos terão seus nomes, suas intenções levadas, impressas e levadas num caderno assim, impressas, entregues lá no santuário de São Miguel, no norte da França. Se você é membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, ainda não colocou suas intenções, gostaria de colocá-las, você pode já colocar aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Então nós vamos agora começar a nossa série para nos prepararmos e vivermos bem a quaresma de São Miguel. E uma das primeiras coisas que nós devemos saber e conhecer com mais profundidade é a natureza do pecado. E eu estou escolhendo, sobretudo para esta quaresma de São Miguel, um livro que é pouco conhecido, mas muito importante. É um livro de um cardeal inglês do final do século XIX, cardeal Manning, Henry Edward Manning, e o nome do livro é O Pecado e Suas Consequências. Eu consegui por PDF no Google. E eu tenho aqui, ele explica muito bem qual que é a natureza do pecado. Eu vou diretamente para essa primeira explicação dele. Ele cita uma passagem da Sagrada Escritura, do Evangelho de Nosso Senhor, que diz o seguinte, capítulo 16 de São João. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então o cardeal Manning vai explicar sobre isso. Veja, a primeira coisa que Nosso Senhor diz, quando vier o Espírito Santo, ele convencerá o mundo a respeito do pecado. Agora, o que é exatamente o pecado? E hoje nós vamos ver essa primeira explicação. O Nosso Senhor diz primeiro, o Espírito Santo vai convencer. O que quer dizer isso? É convencer o intelecto, a nossa inteligência, iluminar a nossa razão, iluminar a razão dos homens para conhecer e compreender profundamente o que é o pecado, mas também para saber acusar as nossas consciências. O Espírito Santo virá para acusar as consciências dos homens, um por um, de seus pecados, e fazê-los conscientes de que eles são culpados diante de Deus. Alguém vai dizer, muxa, mas isso é muito negativo. Para converter as pessoas, para convencer as pessoas, a gente precisa só falar de coisas positivas. E não tem nada mais errado do que isso, tanto doutrinariamente quanto na prática. Nós vemos, se os homens fossem anjos, assim, sem pecado original, talvez isso fosse o caso. Mas como nós temos a tendência a fazer o erro vindo do pecado original, nenhum homem é só convencido por coisas positivas. E, por falar nisso, a gente vê, quando a gente aprende a dirigir, não adianta só saber como passar a marcha e fazer o carro andar. É preciso saber as leis de trânsito, porque senão a gente vai bater o carro, a gente não vai cumprir a finalidade de dirigir, que é se locomover seguramente de um lugar para o outro. Então, as leis, e a noção do erro, a noção da infração de trânsito é importantíssima para que a pessoa dirija bem, para que a pessoa cumpra a finalidade de dirigir. Assim também, ninguém vai seguir o caminho da virtude se não tiver uma boa noção do pecado. E aqui a gente vê que aumentar a noção verdadeira
do que é o pecado, é um ato de misericórdia, porque quanto mais eu sei, na realidade, o tamanho do precipício, mais eu vou tomar cuidado para não cair e vou seguir o caminho correto. Não é? Então, nada mais falso, basta ver como está a situação da Santa Igreja hoje. Boa parte do clero decidiu parar de falar do inferno, parar de falar do pecado. O que aconteceu? As pessoas abandonaram a igreja. Na época que a Santa Igreja, como essa época aqui, ou mesmo na década de 50, por exemplo, quando a igreja pregava ainda a respeito do pecado, do inferno, do purgatório, 94% do Brasil era católico. Hoje que boa parte do clero começou a falar de revolução social, de misericórdia, Deus aceita tudo, a igreja está vazia. Por quê? Porque todo mundo vê que falta a noção do essencial. Todo mundo vê que se eu não falo de pecado, não tem como eu seguir o caminho correto, assim como um motorista que não sabe das leis de trânsito, não sabe das proibições, das infrações, não vai ser um bom motorista, não tem como. Não é? Então é preciso as duas coisas, o amor e o temor. Só que o pórtico do amor de Deus é o temor de Deus. Diz a Sagrada Escritura, o temor de Deus é o início da sabedoria. Agora, o que é o pecado? O cardeal Menem explica. Em primeiro lugar, a primeira e mais básica definição do pecado é que é a transgressão da lei. Primeira, mais básica noção de pecado. Uma vez um professor me explicou o seguinte, que pecado tem uma raiz grega que no fundo significa errar o alvo. Errar o alvo. Quando alguém atira e erra o alvo. Esse é o pecado, ou seja, a pessoa que não cumpre a sua finalidade, que não cumpre a lei. Qualquer lei, não. Que lei é essa? Ele vai explicar. Eu sei que todos que estão me acompanhando são muito inteligentes, né? Então vamos tentar aprofundar um pouco. Eu sei que na internet existe uma certa tendência a simplificar as coisas e às vezes a gente tem que falar das noções um tanto superficialmente, porque senão a atenção das pessoas já vai para um outro vídeo, para outra coisa. Vamos tentar aprofundar pelo menos um pouquinho esta noção. O seguinte, é a transgressão da lei. O que é a lei nesse caso? Ele diz o seguinte, Deus é uma lei para si mesmo. Em que sentido? As perfeições dele são a lei de sua própria natureza. Eu vou explicar. E Deus escreveu na consciência do homem, mesmo no estado simplesmente natural, um esboço de suas próprias perfeições. Ou seja, as perfeições de Deus são a lei de Deus. Quando Deus Nosso Senhor fala dos 10 mandamentos, são reflexos da sua própria santidade. Então, os mandamentos não são algo arbitrário de Deus. Deus acordou de mau humor e disse, não, é proibido matar. Não. É que o não matar, o respeito à vida humana inocente, ele é um reflexo da própria vida de Deus, da própria justiça de Deus. Então, quando eu sigo a lei de Deus, quando eu sigo os mandamentos, quando eu sigo a lei moral ditada por Deus, o que acontece? Eu me torno semelhante a Ele. Ora, Deus me criou para ser semelhante a Ele. Então está dentro do meu próprio interesse, enquanto criatura humana, enquanto tendo a natureza humana, de seguir a lei de Deus. Porque com isso, como eu fui criado na imagem e semelhança dele, eu correspondo a essa imagem, eu correspondo a essa semelhança e me assemelho a ele. O que faz o pecado? Ele desfigura essa imagem e destrói em mim parte dessa semelhança com Deus. Então, essa é a primeira noção, não sei se está claro. Eu vou apenas para mais alguns poucos pontos e já termino esse vídeo para não ficar muito pesado. Outra definição de pecado, segundo ele, é o seguinte: qualquer pensamento, palavra ou ato contrário à vontade de Deus. A primeira noção é com relação às perfeições de Deus. Mas Deus tem também uma vontade, que ele expressa essa vontade por meio da sua revelação, por meio da sua igreja. Né? Então, um ato contrário à vontade de Deus. Agora, a vontade de Deus também é a perfeição do próprio Deus, que é santo, que é justo, que é puro, que é misericordioso, que é verdadeiro. Então, qualquer coisa contrária a essas perfeições, em pensamento,
palavra ou obra é um pecado. Agora, quanto mais uma pessoa é conforme à vontade de Deus, quanto mais santa e quanto mais perfeita ela é. Portanto, estar em desacordo com a vontade de Deus é estar deformado. Veja, o pecado não é uma coisa simplesmente só contra Deus, mas é uma deformação da minha própria natureza. E qualquer deformação do corpo é apenas nos dá uma pálida ideia do que pode ser uma deformação da alma. O que é a deformação da alma? É uma coisa para a qual o mundo moderno não tem ideia do que é uma alma deformada pelo pecado. Como a gente vê as aparências, a gente às vezes não tem noção que a pessoa está indo tão ruim, está tão dentro do pecado. Mas o que é a deformação da natureza? Quando depois da nossa morte, nós vamos ver com muito mais clareza o mundo das almas. Nós vamos ter olhos para isso. E nós vamos ver o que é um pecado, especialmente um pecado grave, um pecado mortal. Então, a malícia do pecado consiste nisso, que é uma vontade criada, ou seja, Deus me criou, eu sou feito para fazer a vontade dele, então, mas eu também tenho uma vontade própria. Então, a malícia do pecado está em que a minha vontade fique em desacordo com a vontade incriada de Deus. Bom, e para terminar, uma outra noção interessante é o seguinte, que Deus, quando nos criou, ele não podia nos dar, ele não podia nos comunicar a sua própria natureza, senão nós seríamos outros deuses. Então Deus, a natureza, ele não pode comunicar. Mas ele criou tudo aquilo que sua misericórdia, sua onipotência podia nos dar. Ele nos deu a sua imagem, a sua semelhança, ele nos deu uma inteligência e uma vontade que funcionam semelhantemente à inteligência e à vontade de Deus. Ele nos deu um coração, nos deu uma consciência, de maneira que nós pudéssemos ficar inteligentes e sermos seres morais. A malícia do pecado consiste, portanto, nisso, que uma criatura inteligente, que tem um poder da vontade, deliberadamente, conscientemente, se opõe à vontade do seu Criador. Agora, a essência, a vida da malícia consiste nesse estado da alma. Então, o estado da alma que comete essa malícia é um estado de pecado. Por isso que, quando a pessoa comete um pecado, não é simplesmente que ela fez uma coisa ruim, um pecado mortal, né? Ela não simplesmente fez uma coisa ruim, mas ela ficou num estado de alma oposto àquela do Criador. Por isso que é preciso se confessar, não só para se refazer daquele pecado, daquele ato, mas para sair do estado de pecado. Bom, quando nós aplicamos a nossa inteligência e a nossa vontade com nossos olhos, vendo as coisas e usando da nossa liberdade, da nossa escolha, para fazer atos ou para dizer palavras ou para ter pensamentos voluntários que são sabidamente contrários à lei de Deus, né? Aí nós temos também esse estado, entramos nesse estado de pecado. Essa é a definição plena e a descrição de pecado. E, portanto, é algo que é importantíssimo para nós nos prepararmos para a Quaresma de São Miguel, termos a noção do que é o pecado, alimentarmos, aprofundarmos essa noção, de maneira a abominarmos o pecado, de maneira a vermos o pecado como ele é o único real, verdadeiro mal que existe nesse mundo, é o pecado, porque é a única coisa que me afasta da amizade com Deus. Nem mesmo o demônio tem esse poder de me afastar de Deus. Só se eu der o meu consentimento, da minha inteligência e da minha vontade. Então, eu repito, nós nos aprofundarmos na noção de pecado é uma das melhores formas de nos prepararmos para a Quaresma de São Miguel. E na quarta-feira, nós veremos algumas formas de penitência que nós podemos escolher para a Quaresma de São Miguel. Até lá, se Deus quiser.